Imagine perder sua visão central, de repente e sem dor. Esta é a realidade para aqueles com neuropatia óptica hereditária de Leber, ou NOHL. É uma doença genética rara que afeta principalmente o nervo óptico, que é o caminho crucial que leva essa informação visual dos seus olhos para o seu cérebro. Quando este nervo degenera, a visão é comprometida. A condição geralmente começa em um olho, e, em questão de semanas ou meses, o outro olho também é afetado. Esta perda de visão rápida e grave pode ser devastadora, mudando profundamente a vida de uma pessoa em um período muito curto de tempo. Esta condição tem um padrão de herança peculiar. É causada por uma mutação no DNA da mitocôndria, as usinas de energia de nossas células. Como as mitocôndrias são transmitidas quase exclusivamente da mãe, a NOHL é uma doença de herança materna. No entanto, ela apresenta um viés de gênero significativo. Homens são muito mais propensos a desenvolver os sintomas e perder a visão, com alguns estudos sugerindo que eles têm um risco de 50% se carregarem o gene, em comparação com apenas 10% de risco para mulheres que são portadoras. Essa diferença significa que muitos homens enfrentam o início súbito da cegueira durante a juventude ou o início da idade adulta, um período crítico na vida. O cerne do problema reside nas células responsáveis pela transmissão de sinais visuais, as células ganglionares da retina. Essas células têm altas demandas de energia, e a mutação genética na NOHL interrompe a capacidade da mitocôndria de produzir essa energia de forma eficiente. Pense nisso como uma usina de energia falhando em uma cidade que precisa de muita eletricidade. Sem energia adequada, essas células vitais começam a funcionar mal e, eventualmente, morrem através de um processo chamado apoptose, ou morte celular programada. Essa morte celular leva à atrofia, ou definhamento, do nervo óptico, rompendo a conexão entre o olho e o cérebro, e causando a característica perda de visão. A mutação mais comum responsável pela NOHL é encontrada em um gene chamado MTND4. Este erro genético específico sabota uma etapa-chave na respiração celular, o processo que nossas células usam para converter nutrientes em energia. O dano se acumula ao longo do tempo, particularmente nas células ganglionares da retina altamente ativas, até que um ponto de inflexão seja atingido e a perda de visão comece. A progressão é tipicamente rápida e permanente, deixando os indivíduos com uma deficiência visual significativa. Historicamente, as opções de tratamento têm sido limitadas, tornando a busca por uma solução mais eficaz uma questão de grande urgência para pacientes e suas famílias. Diante de uma condição genética como a NOHL, a ciência recorreu a uma ferramenta inovadora e poderosa, a terapia gênica. A ideia fundamental por trás dessa abordagem é surpreendentemente simples. Se uma pessoa tem um gene defeituoso causando uma doença, o objetivo é introduzir uma cópia correta e saudável desse gene nas células afetadas. Este novo gene funcional pode então assumir o trabalho do gene defeituoso, produzindo a proteína necessária e restaurando a função normal da célula. É como fornecer um novo e correto manual de instruções para uma fábrica que estava trabalhando com um projeto falho. Para entregar esse novo material genético nas células da retina, os pesquisadores usam um sistema de entrega inteligente, um vírus modificado. Isso pode parecer alarmante, mas o vírus usado é completamente inofensivo. Os cientistas pegam um tipo de vírus conhecido como vírus adenoassociado, AAV, que não causa doença em humanos, e essencialmente o esvaziam. Eles removem o próprio material genético do vírus e o substituem pela cópia saudável do gene humano necessário, neste caso, o gene MTND4. Este vírus modificado, agora chamado de vetor, age como um veículo de transporte microscópico, projetado para transportar com segurança sua preciosa carga para as células-alvo.
A administração do tratamento é um procedimento altamente preciso. É entregue através de uma única injeção diretamente no vítreo, a substância gelatinosa que preenche o interior do olho. Esta técnica, conhecida como injeção intravítrea, garante que o vetor viral seja entregue exatamente onde é necessário, perto das células ganglionares da retina, na parte de trás do olho. Uma vez injetado, o vetor começa a trabalhar, infectando as células da retina e liberando o gene saudável. Este novo código genético, então, se integra à maquinaria da célula, permitindo que a mitocôndria produza energia corretamente novamente. O objetivo final desta terapia não é curar a doença no sentido de remover a mutação original, mas sim fornecer uma solução funcional duradoura. Ao restaurar a produção de energia dentro das células da retina, a terapia visa interromper sua morte e, esperançosamente, até mesmo permitir que algumas células danificadas recuperem sua função. Isso leva a uma melhora na visão do paciente e previne uma maior degeneração do nervo óptico. Ela oferece um farol de esperança, transformando uma condição antes considerada intratável em uma que pode ser ativamente gerenciada, potencialmente restaurando a visão e a qualidade de vida para os afetados. Quando falamos de um novo tratamento, duas perguntas são primordiais. Ele funciona e é seguro? Para a terapia gênica direcionada à NOHL, os resultados de estudos clínicos têm sido muito animadores. Múltiplos ensaios demonstraram que uma única injeção em um olho pode levar a uma melhora significativa na acuidade visual. Isso significa que os pacientes foram capazes de ler mais linhas em um exame de vista do que antes do tratamento. Para indivíduos cujo mundo foi embaçado por essa condição, recuperar a capacidade de ver rostos, ler textos ou navegar em seus arredores com mais facilidade é um resultado que muda a vida. Uma das descobertas mais fascinantes e inesperadas desses estudos é a melhora observada no olho não tratado. Os pacientes recebiam a injeção em apenas um olho, mas muitos experimentavam uma melhora notável na visão em ambos. Os cientistas acreditam que esse fenômeno notável acontece por causa da comunicação que existe entre os dois olhos através de uma estrutura no cérebro chamada quiasma óptico, onde os nervos ópticos se cruzam. É possível que o gene terapêutico ou seus produtos proteicos sejam de alguma forma transportados do olho tratado para o outro, oferecendo um benefício bilateral a partir de uma injeção unilateral. Esse efeito surpreendente aumenta o impacto positivo geral da terapia. Em relação à segurança, os dados coletados até agora são muito positivos. Os estudos não relataram quaisquer eventos adversos graves e de longo prazo diretamente relacionados à própria terapia gênica. Os efeitos colaterais mais comuns observados foram leves e temporários. Isso incluiu alguma inflamação dentro do olho, como uveit, um aumento transitório da pressão ocular ou dor ocular leve. Essas condições são bem compreendidas pelos oftalmologistas e foram efetivamente gerenciadas com tratamentos padrão, como colírios anti-inflamatórios. Em todos os casos relatados, esses efeitos colaterais se resolveram completamente sem causar qualquer dano duradouro. Este forte perfil de segurança é crucial, pois dá a médicos e pacientes confiança no tratamento. O fato de a terapia poder ser administrada com risco mínimo de complicações graves é uma grande vantagem. Para minimizar ainda mais o risco de inflamação, alguns protocolos agora incluem o uso de medicamentos corticosteroides antes e depois da injeção como medida preventiva. As evidências coletadas até o momento pintam um quadro claro. A terapia gênica para NOHL não é apenas um caminho promissor para restaurar a visão, mas também um caminho seguro, abrindo caminho para seu uso mais amplo no futuro. Sempre que uma substância estranha, mesmo uma útil como um vetor viral, é introduzida no corpo, nosso sistema imunológico percebe.
O corpo pode produzir proteínas, chamadas anticorpos neutralizantes, que são projetadas para identificar e desativar vírus. Uma questão-chave para a terapia gênica é se o sistema imunológico atacará o vetor, tornando o tratamento ineficaz. Nos estudos sobre a terapia da NOHL, os pesquisadores observaram um aumento temporário desses anticorpos no sangue de alguns pacientes. No entanto, essa resposta imune não pareceu interferir no sucesso do tratamento ou causar inflamação significativa dentro do olho. Isso sugere que o olho é um local relativamente imunoprivilegiado, o que significa que ele tem mecanismos para tolerar substâncias estranhas sem lançar um ataque imunológico completo. Esta é uma vantagem significativa para a terapia gênica. Apesar disso, o potencial de uma resposta imune é a principal razão pela qual a recomendação atual é injetar apenas um olho. Há uma preocupação de que uma injeção no primeiro olho possa sensibilizar o sistema imunológico, fazendo com que ele monte uma resposta mais forte e potencialmente prejudicial se uma segunda injeção for administrada posteriormente no outro olho. Mais pesquisas são necessárias para entender completamente essa dinâmica. Por causa dessa incerteza, uma injeção bilateral, tratando ambos os olhos ao mesmo tempo ou sequencialmente, não é atualmente aconselhada. De fato, pesquisas iniciais notaram que um paciente que recebeu a terapia em ambos os olhos experimentou uma piora de sua condição, possivelmente devido a uma reação imune aumentada. Dado que tratar um olho muitas vezes leva à melhora em ambos, a abordagem de injeção única continua sendo a estratégia mais segura e eficaz por enquanto. Essa abordagem cautelosa destaca a importância de priorizar a segurança do paciente à medida que a ciência continua a avançar e refinar esses tratamentos inovadores. A jornada da terapia gênica para a NOHL está longe de terminar. Ela representa um passo monumental, transformando o prognóstico para uma doença que antes levava à cegueira irreversível. No entanto, o acompanhamento médico contínuo é essencial para cada paciente que recebe o tratamento para monitorar seus efeitos a longo prazo e gerenciar quaisquer problemas potenciais. A pesquisa em andamento é fundamental para responder a perguntas restantes, como a extensão total da resposta imune e a possibilidade de tratar ambos os olhos com segurança. O caminho a seguir exige estudo e observação cuidadosos, mas a esperança que a terapia gênica oferece é mais brilhante do que nunca.